Educação, cultura e capacitação profissional como formas de recuperar presos no Brasil. Esse é um dos assuntos do Interface de hoje, que vai mostrar também o crescimento de Belo Horizonte acompanhado pela arquitetura da cidade. E a visita a um lugar que ninguém imaginava que seria um ponto turístico de BH. Sede da quarta maior população carcerária no mundo, o Brasil viu o número de presos aumentar quase 170% em 14 anos, segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias divulgados neste ano. O país já soma mais de 630 mil presidiários. Faz parte desse montante presos que zelam pelas próprias celas, que estudam enquanto cumprem pena, além de receberem capacitação profissional e descobrir novos talentos. Proposta das APACs, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, existentes no Brasil há mais de 4 décadas, com o objetivo de construir a paz social. Deu oportunidade para nós trabalhar, oportunidade de estudar, que nós não estudamos lá embaixo. Comecei a cantar, fiz curso de elétrica, agora eu estou na horta. Fui recuperando aqui na APAC durante quase 3 anos, precisamente 2 anos e 9 meses. Quando eu cheguei aqui na APAC, a primeira coisa que me aconteceu foi a presidente. A presidente vinha me dar um abraço. Eu conversei com psicólogo, psiquiatra, assistente social, então eu tive toda uma ajuda para me estar reingressando e voltando para a sociedade. Você é tratado como um ser humano, você tem seus direitos todos garantidos e fora isso, você tem direito a um monte de benefícios, como escola, você tem direito a... você faz cursos à distância. Quando no sistema comum é um depósito de pessoas. Portas que se abrem, oportunidades que surgem, vidas que mudam. As paredes já não são cinzas. As cores e os cartazes tornam o ambiente acolhedor. O ranking ignora o passado do crime para dar lugar aos destaques nas atividades. Nos cômodos, os livros, artes e a música espantam o sentimento de abandono. No comum, você já é recebido com xingo, o pessoal te bate, né? A maioria das vezes vocês pegam e jogam você numa cela escura, suja, onde ninguém vai morar dentro. Aqui não, você já é recebido com um abraço. Desde 2006, Minas Gerais tem dedicado recursos para a construção das APACs. Iniciativa que tem feito a diferença na vida dessas pessoas. Presos, ou melhor, recuperandos, que encontram nas APACs oportunidades para reintegração social. É uma metodologia que realmente recupera, né? É um olhar, é um foco daquela pessoa que cometeu um delito, que cometeu um crime, que foi condenada, vamos dizer assim, uma abertura de oportunidades. Um levantamento do Instituto Avante Brasil aponta que a cada 10 presos, 7 voltam a cometer crimes depois de soltos. Ainda segundo o estudo, a criação de uma vaga no sistema comum chega a custar R$60 mil, enquanto na APAC este valor é reduzido para R$27 mil. Para a manutenção, cada preso gera um custo mensal de R$2 mil ao governo, valor que cai para R$800 na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Mesmo com tantos pontos positivos, esse sistema ainda é um diferencial e não uma regra. No Brasil, atualmente, existem 43 APACs, 36 delas em Minas Gerais. Um número ainda pequeno, perto da grande demanda. Uma das coisas para a APAC dar certo é um número reduzido, no máximo 200 recuperandos no mesmo local. E isso é inviável para o Estado, porque a penitenciária do Estado cabe 2.500, põe 7 mil. A outra coisa é um envolvimento de voluntários, sabe? Então, assim, é uma casa que ela é toda, praticamente, ela é gerida pelo voluntariado. Porque minha vontade é ser professor, né, de português. Eu tenho vontade de sair daqui, vou formar uma faculdade de letras, né? Quando sair daqui eu estudo aqui também à noite, nessa sala aqui mesmo, né? Tenho ensino médio, esse ano eu formo o ensino médio, né? Sair daqui formado em nome do Senhor Jesus. Nesse período que eu fiquei aqui na APAC, eu formei, eu cheguei aqui, eu tinha 5ª série, eu não tinha nem 5ª série direito, então eu formei, eu passei no Enem, eu eliminei meu ensino médio,
Esse ano que vem agora, se Deus quiser, eu vou começar a fazer uma faculdade de administração. Aqui na PAC, o diferencial de tudo é que você só sai daqui trabalhando. Trabalho esse que começa, por exemplo, na padaria da APAC Nova Lima. Alguns recuperandos aprendem a fazer pães que abastecem toda a rede municipal da cidade. Oportunidade de estudar, produção de artesanatos, tratamento psicológico e plantação de hortas são exemplos da humanização das APACs, com resultados satisfatórios. A metodologia mostra para ele que aquelas mãos que cometeram um dia crimes, hoje vão fazer só o belo, sabe? Pode até vender o produto que sai ali, sabe? Mas a intenção ali não é vender. Porque também nessa hora a gente desvincula ele do dinheiro. Ele administra a casa, ele olha a parte de segurança, ele que cuida da parte de produção, que o dia a dia deles é baseado no protagonismo, né? Ele é o protagonista da sua recuperação. A importância da PAC para mim, que aqui ou o ser humano muda ou ele muda mesmo. Aqui não tem como ele não mudar, não. Aqui você sai digno, você sai com serviço, você sai bem melhor, você sai recuperado mesmo. Matar o criminoso e salvar o homem. Com esta filosofia, as APACs têm comprovado o sucesso da humanização do sistema penitenciário. Estima-se que a reincidência ao mundo do crime de quem cumpriu pena por meio das associações de proteção e assistência ao condenado é de 15%, contra 70% do sistema comum. E em Minas Gerais, a soma do trabalho, envolvimento familiar, educação e cultura tem sido referência para o país. A exemplo da APAC de Itaúna, na região central do estado. Um dos assuntos da nossa conversa com Vitor Neiva, pesquisador do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG. Seja muito bem-vindo, Vitor, fique à vontade, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. E para começar um pouco a nossa conversa, você que tem estado por dentro dos assuntos da APAC, pesquisado, aqui em Minas temos muitas APACs, e a gente pode dizer que o nosso estado é uma referência nesse modelo? Bom, a gente pode dizer que nos últimos 40 anos, né, quando a APAC teve início em São José dos Campos e depois migra para o estado de Minas Gerais, e hoje nós temos quase 38 unidades em funcionamento. As APACs, elas são um modelo, né, diferenciado de administração prisional, de unidade prisional, porque você tem no lugar, né, de diretores penais uma ONG, né, que são constituídas enquanto APACs, né, e no lugar dos agentes penitenciários, os próprios presos, eles fazem a guarda, né, dos seus pares, né, e da unidade como um todo. Então você tem a configuração de um modelo diferenciado, né, em contraste com o próprio sistema comum. Interessante que a gente vê nas APACs é a relação dela com a comunidade de modo geral, né? Porque a própria região ali presta assistência médica, espiritual para os presos, o trabalho voluntário, como é aberto para a comunidade ir visitar seus familiares dentro das APACs. E aí você acha que isso pode ajudar um pouco até a desconstruir o preconceito, porque às vezes as pessoas têm resistência, olha, vai surgir uma APAC, às vezes não conhecem, né? Até uma prisão comum na minha região, eu não gosto muito. Eu acho que acredito que uma das características das APACs é inicialmente essa mobilização que você tem em relação à própria comunidade no qual, né, a unidade prisional vai ser instalada, né? Todo o trabalho, né, da APAC, uma grande parte é feito por voluntários, né? E esse trabalho começa até antes da unidade prisional ser criada, ou seja, tem todo um processo de mobilização na cidade, né, de sensibilização, né, da população em relação à situação do preso, né, no caso das APACs, da situação do recuperando, e aí eles tentam de todo modo mobilizar, né, as pessoas da cidade para se envolverem com a causa, né, das APACs e com a causa dos recuperandos e do sistema prisional. E esses recuperandos têm a questão, por exemplo, da arte, das faculdades, do ensino médio dentro das APACs, da horta, da plantação. Você acha que essas oportunidades, esse diferencial, pode ajudar na sensibilização daqueles que nunca tiveram essas oportunidades? Eu acredito que a APAC, ela proporciona, né, você tem uma condição, né, muito diferente do sistema comum em termos, né, que você não tem superlotação, né, você tem digamos, uma amplitude, uma variedade de cursos na área de laboterapia, de artesanato, né, de parcerias com empresas em algumas unidades que possibilitam ao preso trabalhar. Então, o ócio, né, o preso não fica, né, o recuperando, ele não fica ocioso, né, ao longo de toda a sua rotina, né, ao longo do seu dia,
porque a APAC ela proporciona esse conjunto de atividades. Desde 2001, a gente tem o programa Novos Rumos, né, na execução penal, que foi criado pelo Tribunal de Justiça do Estado, né, que busca mesmo essa coisa mais humana, né, essa humanização desse público. E, na sua opinião, o que despertou essa pegada, né, do poder público, focar mais nessa questão mais humana? Foi um grande diferencial, né, se comparado com a experiência de São Paulo. Né, as experiências de São Paulo, uma das grandes questões que levaram, né, as APACs não darem certo no estado de São Paulo e migrar, por isso que a experiência migra para Minas, é porque você não tinha o apoio do Poder Judiciário. Né? Então esse foi digamos, um divisor de águas aqui em Minas, porque com o apoio, com a criação do projeto Novos Rumos, né, que foi o apoio do Poder Judiciário, você deu uma sustentação jurídica para as APACs. Ou seja, aí elas puderam espalhar pelas comarcas de Minas. Aí depois veio o apoio do Poder Legislativo e em 2004 do Poder Executivo, que foi a celebração dos convênios de cogestão. Eu acho que hoje você tem, né, uma sustentação dos três poderes aqui em Minas que possibilitaram essa expansão, né, das APACs pelo Estado. E você tem falado da questão da expansão, né, das APACs. E é um modelo que as pessoas acham que é novo, mas na verdade já tem 40 anos. E por que esse diferencial, assim, já que tem tido bons resultados, já que custa 1/3 do valor das penitenciárias comuns, por que isso não virou padrão no modelo do Brasil e sim realmente está em pontos isolados, ainda é um diferencial? Eles, nos últimos anos, eles têm, sobretudo em razão da FEBAC, né, que é a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, que é o órgão que centraliza, né, e que coordena todas as APACs, eles têm tentado, de alguma maneira, expandir, né, essas experiências para outros estados. Aí você tem a replicação desse modelo, né, sobretudo nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina, né, onde você não replica a experiência de controle total, né, da APAC sobre o sistema prisional, sobre a unidade como um todo, mas em alas específicas ou então em pavilhões muito específicos das unidades prisionais. O Brasil está exportando esse modelo, né, que foi criado em São Paulo, que migra para Minas, expande aqui em Minas e que tem replicado em alguns países, né, do mundo, como, né, nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina e no Equador. Então a gente agradece, Vitor, por esclarecer, por trazer essas informações importantes para a gente. Eu que agradeço. Foi um prazer te receber aqui. Um prazer. E eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouco volto para desvendar algumas curiosidades de BH. Me espera, que é rapidinho. Ele solicita no fórum, eles têm umas exigências lá de documentação, ele entrega lá e ele vem para a PAC. Existe uma fila, né? Assim, ele tem que aguardar um tempo, tem uma fila. E é desejável que ele tenha cumprido pelo menos 1 ano e meio no sistema comum, sabe? Justamente para você pegar essa coisa assim, da diferença. É nesse choque que a gente consegue a recuperação.